order blocks não válidos e existem order blocks válidos. Como validar um order block é uma aula que eu vou entregar hoje neste canal. Assim começa mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Adriano Nguli, sou trader profissional e nesse canal eu te entrego o mapa da consistência do mercado financeiro. Vamos logo no exemplo. O tema é como validar um order block. Se você não sabiam, pois vão aprender hoje aqui no exemplo e na prática no detalhe. Se você é leigo no que toca a análise institucional, Smart Money Concept e nunca ouviu falar nada sobre order blocks, nesse canal tem um vídeo que eu explico o que são order blocks. Hoje, porém, eu vou ensinar como validar um order block, porque existe uma técnica fundamental, existe um fundamento lógico para você identificar e validar um order block, porque existem regiões, existem momentos que vocês falam: eu me posicionei no order block, o preço simplesmente rompeu e tomei stop. Isso acontece porque você não sabe validar os order block. Então, como validar um order block? Bom, primeiro passo, a gente deve basicamente entender que um order block deve gerar uma ineficiência, um FVG ou um gap. No exemplo em questão, eu tenho aqui um movimento de alta e eu tenho a última vela de alta que antecede um movimento de baixa, uma tendência de baixa. E basicamente o primeiro item para a gente validar um order block é a gente identificar uma ineficiência, um imbalance ou um FVG. O que é FVG? Brevemente vou trazer um conteúdo sobre este tema muito importante da análise institucional. Mas um FVG é basicamente um desequilíbrio no preço. Como que acontece? Quando nós temos uma forte vela, uma forte tendência, uma única força, seja de compra ou de venda, sem que haja equilíbrio entre as duas forças, então nós vamos ter um desequilíbrio. E este desequilíbrio vai gerar sim um vácuo, como temos aqui. Nós temos aqui um vácuo. Esse vácuo é o próprio imbalance, FVG ou gap. E basicamente podemos ver este candle de compra que antecede uma tendência de baixa, e esse preço de baixa é um preço impulsivo, não é? Com muita força, que gerou assim um vácuo. Esse vácuo temos assim o FVG, que é basicamente um imbalance ou uma ineficiência no preço. E assim nós conseguimos, não é, pegar no primeiro passo de como validar um order block, que é identificar um FVG após a geração do bloco de ordem, que vai ser um candle de compra, no exemplo em questão, que vai anteceder uma tendência de baixa. O inverso também é proporcional. Podemos ter um candle de venda que vai anteceder uma tendência de alta. O segundo passo para validar um order block é basicamente identificar uma quebra de estrutura, seja de continuidade ou de reversão. Como assim? Na análise de SMC existem o choque, que é a mudança de caráter, e também o boss, que é uma quebra de estrutura de continuidade. O choque, ele vai ser como no exemplo aqui. Por exemplo, temos aqui uma tendência de baixa e o preço crava numa região e depois gera um fundo que vai romper o topo anterior, que vai quebrar a estrutura de baixa para alta. Este é o famoso choque, a mudança de caráter no exemplo de baixa para alta. E o boss é basicamente uma quebra de estrutura de continuidade. Se o preço voltar a retestar e quebrar novamente este topo, como esta aqui, nós teremos uma quebra de estrutura de continuidade. E assim nós temos a quebra de estrutura, não é? O segundo passo para validar um order block é identificar um bloco de ordem, ou seja, um candle de compra, no exemplo em questão, que vai anteceder com uma tendência de baixa e simplesmente vai quebrar uma estrutura aqui de choque. Por quê? Porque a tendência era de alta e agora gerou um order block que gerou uma tendência de baixa. Temos aqui um fundo, que é um fundo que estava a segurar o preço, que estava a levar o preço para cima, e basicamente este order block que gerou ineficiência e depois quebrou uma estrutura de alta para baixa, e assim nos dá o segundo passo para validar um order block.
antes de continuar com esta aula super importante, maravilhosa dentro da análise de SMC, você precisa ver que é um conteúdo de ouro, é um conteúdo de valor. Porque se você aplicar isso do jeito certo, do jeito que eu ensino, você vai ter os seus resultados assim, da água para o vinho. Portanto, se inscreva no canal, dá um like e clica no sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui neste canal. Fortaleça o canal e bora pro conteúdo. E antes de continuar este mesmo movimento, você precisa perceber que já pegamos 2 pontos de como validar um order block. Primeiro ponto, devemos identificar o order block que deve gerar um Fair Value Gap, uma ineficiência, ou um gap, um imbalance, é tudo a mesma coisa, ok? E o segundo passo é a gente identificar uma quebra de estrutura, quer dizer, order block gerou ineficiência e depois da ineficiência deve assim quebrar uma estrutura, pode ser de reversão, como no caso choque, e também pode ser de continuação, que pode ser um boss. Por exemplo, você tem aqui uma tendência que veio subir de baixa para alta e o preço gera assim um order block. Ele aqui vai fazer o que? Crava nesta região de fundo e vai quebrar este topo anterior. Se o preço vir retestar numa faixa de bloco de ordem que gerou ineficiência, ele dar continuidade, teremos assim um bloco de ordem que gerou uma quebra de estrutura de continuidade. Pega o ponto, pode quebrar uma estrutura de reversão ou de continuidade. E o terceiro passo para validar um order block deve gerar liquidez antes da busca do order block para seguir com o seu movimento vigente. Como assim? Calma, que isto é muito simples. Se você está vendo muito conteúdo e você não está entendendo, calma, tranquilo, porque vou mostrar isso na prática, no gráfico, preço por preço, como eu surfei uma queda linda, ok? E vocês vão ver este exemplo na prática para não fazer confusão. Calma lá. Deixa o like, subscreva, fortaleça o canal, vamos continuar aqui. E depois nós vamos ter a construção da validação de um order block, que é um bloco de ordem que vai anteceder uma tendência de baixa, ou pode ser um candle de baixa que vai anteceder uma tendência de alta. Porém, estes mesmos candles que vão anteceder essas mesmas tendências devem gerar uma ineficiência, que é um FVG, que é o imbalance, que é um gap, que é o vácuo, que é o desequilíbrio do preço, e também deve quebrar uma estrutura, seja de reversão ou de continuação, e deve por último gerar liquidez antes da busca do bloco de ordem para dar sequência ao movimento vigente. Agora, sem mais enrolação, eu vou mostrar isso na prática e vou mostrar como peguei no detalhe essas análises minuciosas, que é o Smart Money Concept, que é uma analogia muito complexa, e você vai entender como identificar, como validar um order block na prática. Bora. O preço vinha formando topos e fundos ascendentes, ok? E eu já estava analisando o preço desde um tempão, e basicamente aqui temos uma alta muito forte por aqui. E depois até aqui o preço gerou este fundo que gerou este último topo. Porém, este topo gerou este candle de compra, ok? Que antecedeu este movimento de queda que estávamos a ver aqui. Vamos lá ver um ponto. Este candle de compra gerou este candle de venda que derreteu. Podemos ver que este candle ele gerou um movimento abrupto. Um movimento abrupto é aquele candle que não vai ter, por exemplo, candle de compra e venda, Vai ser o único candle que vai deixar um desequilíbrio. E este desequilíbrio é basicamente esta ineficiência que eu descrevi aqui como FVG, e este order block gerou um FVG que é o primeiro item para validar um bloco de ordem. Após a quebra deste fundo, nós tivemos assim a mudança de caráter. Temos aqui o choque, o change of character. Mas mudou que tipo de caráter? Como assim change of character? Ele mudou o caráter de alta para baixa. Por quê? Porque quando você tem topos e fundos ascendentes, você procura se posicionar nos fundos
para comprar e dar sequência à tendência vigente. Porém, quando este fundo é quebrado, é rompido, você tem aquilo que chamamos de possível mudança de tendência, possível reversão de tendência. E este movimento chama-se change of character, mudança de caráter. Neste exemplo em questão, mudou o caráter de alta para baixa após a quebra deste fundo aqui. Como podem ver, antes do preço ir buscar o order block, ele gerou este topo que mandou o preço para baixo, gerou mais este topo, preço caiu, gerou mais este topo e retraiu. Temos assim uma LTB nesta faixa de preço. Aqui é onde o varejo vai vendendo pensando que o preço vai derreter. Nós que operamos Smart Money Concept, aguardamos que esta toda faixa que nós queremos se posicionar vendido e também pode ser comprado, deve ser um order block que vai gerar uma ineficiência, vai quebrar uma estrutura. Terceiro passo e último, vai gerar liquidez. Como pode ver, o preço foi basicamente capturar a liquidez e foi preencher o order block anteriormente identificado e o preço derreteu no limite. E esse trade pagou mais de 8 vezes o valor arriscado utilizando a técnica de Smart Money Concept na prática, no detalhe e sem enrolação. Existem traders que vão te ensinar sobre SMC. Aqui você aprende o SMC puro, SMC com contexto, SMC sem balela, sem enrolação. Deste jeito simples, ok? Você aprendeu como validar um order block, porque afinal de contas nem todos os order blocks são válidos. Não fica andando por aí e encontrar qualquer candle que antecede uma tendência e vender ou comprar. Você vai ser estopado. A partir de agora, identifique este movimento, este order block, identifique se ele gerou uma ineficiência, se ele quebrou uma estrutura e se ele foi gerando liquidez antes do preenchimento desta mesma região de bloco de ordem. Sem mais delongas, subscreva no canal, dá um like e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo por aqui.